Eu gostaria então de compartilhar com os irmãos alguns versículos bíblicos e gostaria a partir dessa reflexão pensar o que nós podemos, através da vida de Jacó, que é a base dessa reflexão, extrair para a nossa espiritualidade, para a nossa peregrinação, a nossa caminhada de fé e perceber quais são os nossos desencontros com Deus e aonde nós precisamos nos reencontrar novamente com Ele. Gênesis capítulo 32 é a base dessa nossa reflexão, ela vai ser projetada e eu começo lendo esse texto que diz assim. Esse é o versículo de Jeremias 29:14. Palavras do Senhor: Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispensei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. A gente percebe aqui a soberania de Deus, como Deus está no controle de tudo. Deus quem declara essas palavras que há de trazer de volta, porque Ele que dispensou o seu povo para o cativeiro, para que lá eles tivessem, nesse desencontro, um encontro novamente com o Senhor. Deus é como um pai, Ele não tolera a desobediência e tenta dialogar com seus filhos, mas por vezes os filhos não aprendem só com o diálogo. É preciso a vara, é preciso a imposição, a fim de que esse filho retorne ao desejo do seu pai. E Deus, como trata os seus filhos como cada um de nós, Ele não faz vista grossa ao erro, ao pecado, Ele deseja nos corrigir, não por capricho, mas porque Ele nos ama e porque Ele quer o bem para o seu povo. Então o foco que eu gostaria de pensar nessa reflexão é: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que coisa linda, Deus se permite ser achado, Deus se permite ser encontrado, Ele quer ter relacionamento com a gente. Deus não é um Deus que fica no céu indiferente ao sofrimento do mundo, Ele vem através de Jesus até nós, a fim de que nós possamos receber a visitação de Deus por meio do seu Filho, e Ele permanece em nós por meio do Espírito Santo. Deus, Ele se deixa ser encontrado. Muitas coisas agem para reprimir o desejo em nós de buscar a face daquele que nos criou à sua imagem. Muitas coisas, as circunstâncias do dia a dia, elas nos dificultam a ter esse encontro com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes Deus caminhava no Éden com Adão e Eva, pai de todos nós, o primeiro casal. Mas um dia Deus ele não encontra Adão e nem Eva, eles estavam fugindo, indo em direção contrária à vontade de Deus. E por que é que aquela tarde foi diferente? Porque o pecado, ele dominou o coração desse casal. Quando o pecado, ele se instala no nosso coração, quando Deus deixa de ser o centro, o Senhor da nossa vida, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos dos nossos irmãos. E nós vamos ver muito claro isso na vida de Jacó, como os desencontros da vida fizeram com que ele se distanciasse da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Mas um dia Deus, ele decide se encontrar novamente com Jacó para redirecionar aquele que estava caminhando em direção contrária ao Senhor. Nós precisamos encontrar esse lugar, o que Jesus fala lá em Mateus 6,6, lugar secreto. Desse encontro diário com Deus através da oração. Jesus fala: entra no teu quarto, mesmo que o dia seja agitado. É preciso aprender a entrar no quarto, fechar a porta e falar em secreto com o teu Pai. Nós temos esse hábito que Jesus instruiu os seus discípulos de ter oração. Nós temos 24 horas. Quem tem na vida adulta trabalha pelo menos 8 horas por dia, dorme pelo menos 5, 6 horas ou um pouco mais.
Os alunos estudam uma média de 4 ou 5 horas por dia. E onde está o lugar secreto da oração no nosso dia a dia? Onde nós podemos nos encontrar com o Senhor, ter um encontro marcado com Ele, para receber do Senhor aquilo que precisamos para seguir em frente. João 6, 67, 68, está ali na projeção. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Isso é, Jesus tinha pregado, naquele dia não teve cura, não tinha multiplicação de peixe, naquele dia só teve a palavra de Deus, como se fosse pouco. Ele apenas expressou o desejo de Deus para os seus filhos. Ele não deu nenhum mimo naquele dia. E aí Jesus faz a pergunta, e ele sempre rodeado por uma multidão de pessoas, e as pessoas, elas estavam com uma expectativa em relação a Jesus, e Jesus frustrou essa expectativa, porque não teve cura, não teve expulsão de demônio, não teve milagres, apenas a palavra de Deus sendo pregada. E aí um por um foram indo embora. Falar, hoje eu fui embora, hoje o mar não está para peixe, hoje Jesus não está para curar. E aí Jesus vê que no meio daquela multidão só havia sobrado os seus 12. E Jesus pergunta para Simão e para os demais, vocês também não querem ir com os demais? E aí Simão Pedro lhe responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e nos submetemos à Tua palavra, a fim de que dela possamos ouvir e perceber que o Senhor é um Deus dos encontros, de encontros transformadores, de encontros que mudam o rumo e o destino da nossa vida. Um dia tivemos esse encontro, mas às vezes o pecado faz com que nós nos desencontremos do caminho e da proposta do Evangelho. Queremos que o Senhor realinhe os nossos planos aos planos de Deus, a fim de que possamos, Senhor, viver toda a Tua promessa para a nossa vida. Oramos para que a Tua palavra faça sentido nessa noite e encontre corações sedentos de transformação. É a nossa oração, é o nosso desejo, para que a Tua palavra transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, somente em Cristo somos empoderados a viver uma vida em plenitude. E a minha oração é para que você possa abrir o seu coração e permitir ser ministrado, ser encontrado por esse Deus que também vem ao teu encontro. Mas o texto primeiro que lemos de Jeremias, Deus está falando que eu me deixarei ser encontrado por vocês. Isso requer de nós uma atitude, nós também precisamos ir em direção. Não é um relacionamento passivo em que só um vai. É um relacionamento de mão dupla, onde Deus vem ao nosso encontro e onde nós também devemos ir até o encontro dele. Mas como é que no dia a dia a gente vai ao encontro de Jesus? Eu dei um exemplo, que poderia dar vários outros, o exemplo do lugar secreto, do hábito da oração, de falar com o teu Pai, de buscar a Deus em oração. Na verdade, refletindo essa semana, numa leitura, teólogo muito famoso vai dizer que as pessoas, elas de fato não buscam a Deus, mas elas buscam o que Deus pode lhes dar. Quando a gente ora sempre para pedir, sempre para pedir ou por nós ou por outros. Quando a gente busca com mais intensidade, é porque tem uma razão por que nós estamos fazendo isso. E aí Deus olha para os filhos dos homens e não encontra um justo sequer, porque todos são tendenciosos a buscar não a Deus, mas o que Deus pode dar. Mas o fato é que Deus está dizendo aqui, eu me deixarei ser encontrado por vocês. E em outro texto vai dizer, se vocês me buscar de todo o vosso coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Será que nós temos buscado com uma busca sincera, singela, buscando a Deus e não as mãos de Deus? Quem não gosta de uma boa companhia?
não é verdade? Atualmente você tem desfrutado de encontros que te edificam, que te inspiram. Você é uma pessoa que edifica, que inspira outras pessoas. Encontros com Deus geralmente são encontros transformadores. Veja bem, o encontro pode mudar um destino. Isso considerando o risco de que essas mudanças podem ser ruins também. E tem realmente muitas pessoas que gostariam de ter mudado uma decisão, de não ter ido, de não ter falado, de não ter participado de algo que gerou um impacto devastador ou constrangedor na sua vida. Mas essa é uma casa de boas novas. E hoje nós podemos dizer que nós estamos em um encontro com uma presença transformadora, por isso precisamos nos alegrar, como Paulo apóstolo disse, porque essa presença é a presença de Jesus. Ele se propõe a nos conectar novamente ao propósito de Deus para a sua vida. E para te colocar em uma posição em que você desfrute de uma vida boa, perfeita e agradável, porque essa é a vontade de Deus. Bill Johnson vai dizer que os encontros face a face com Deus parecem com frequência muito diferentes uns dos outros. Davi, que era um homem que tinha sangue nas mãos, um homem que adulterou, quando ele teve um reencontro com Deus, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Pedro, que era um homem inconstante, agora é um homem destemido para pregar o evangelho do Senhor. E nós podemos perceber vários encontros com Deus, mas de diferentes formas. Tais experiências apresentam uma coisa em comum. É praticamente impossível que quem passa por uma experiência com Deus consiga viver da mesma forma que antes. Os encontros podem ser diferentes, mas uma coisa todos têm em comum: ninguém consegue viver como Dante depois de ter encontrado com Cristo. Essa noite nós vamos ver então um dos encontros transformadores que a Bíblia registra, e o encontro de Jacó com Deus lá na beira do Jaboque. E aí eu queria pensar que não adianta, meus irmãos, frequentar a igreja se você não abre o seu coração, a sua vida para a ação de Deus. Essa é uma noite para você fazer um autoexame, para ver se você tem permitido a ação transformadora de Deus. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, nos enganando, mas sejamos praticantes. O encontro acontece na prática e não no discurso. Então, o contexto da história de Jacó, o significado do seu nome, que significa o enganador, é um reflexo da sua primeira cena nessa vida. Vou ler então aqui em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, essa história que se baseia a nossa reflexão dessa noite. Lerei na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas mulheres e as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou, ou que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó respondeu, ou melhor, Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo.
Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel, o lugar em que você luta com Deus e Deus se deixa ser vencido. Mas não existe nada melhor do que, meus irmãos, nós lutarmos com Deus e perder para Ele. Lutar e perder porque o nosso orgulho precisa ser vencido. Lutar porque a nossa falta de fé precisa ser vencida. E por isso Deus precisa quebrar Jacó. Quebrar as pernas de Jacó. Ele que achava que poderia seguir nessa vida por conta própria. Ele é apunhalado por Deus a fim de que ele entenda que sem Deus nós nada somos e nada podemos fazer. O nome de Jacó significa enganador. Parece que Jacó, ele vivia esse estigma da vida por muitos anos. Ao nascer agarrado no calcanhar, ao calcanhar do seu irmão Esaú, e ele era gêmeo de Isaque, neto de Abraão, portanto, ele leva esse estigma de ser alguém destinado a viver uma vida de ilegalidade. No mundo antigo era muito comum, naquela época, acreditar que pelo nome poderíamos, ou alguém poderia ser conhecido, o seu caráter, o seu ser, porque era parte integral do indivíduo. E até mesmo o seu destino estava atrelado ao nome. Com essa marca, a sua vida, ela foi dirigida por esse significado, e a gente pode dar um breve resumo aqui da vida de Jacó. Jacó, ele enganou o seu irmão, ele negociou a compra dos direitos de primogenitura, que era direito do primeiro, portanto ele era o segundo, e ele enganou o seu irmão com um prato de lentilha, aproveitando-se da fragilidade, da fome do seu irmão, como também enganou o seu pai, se aproveitando da fragilidade da idade e da pouca visão de Isaque. Ele, com a ajuda da sua mãe, os dois mancomunados, já enganaram aquele idoso Isaque, quando Isaque deu sobre ele a sua bênção de primogenitura, pensando que estava fazendo com seu filho Esaú. E quando Esaú soube disso, que ele havia roubado até a bênção do seu pai, a última coisa que Jacó ouviu do seu irmão é: assim como o sol nasce todos os dias, eu juro que um dia eu matarei meu irmão Jacó. E ele não fizera isso porque seu pai ainda era vivo, mas assim que o pai morrer, Jacó vai saber ele vai saber o peso das minhas mãos e a minha navalha no seu pescoço. Essa foi a desgraça dessa família, a enganação, a mentira. Fora da casa dos pais, ele vai viver agora com seu tio Labão, e lá ele é enganado, enganador enganado agora, pois todo esperto sempre acha alguém mais esperto que ele. E o seu tio Labão fez ele trabalhar por 7 anos para ter Raquel, que ele havia se gamado na Raquel, mulher linda. E aí ele falou: tio, eu trabalho 7 anos para ter essa minha prima aí como minha esposa. E aí depois Jacó, ele, na cultura e na esperteza de Labão, dá Lia, a primogênita, para ser esposa de Jacó. E Jacó trabalha por mais 7 anos para ter Raquel como a sua esposa. E no entanto, Jacó, ele agora que tem durante muitos anos de trabalho, ele decide voltar para a casa dos seus pais, e é nesse retorno que precisa reencontrar com o seu passado, com o seu irmão. E no caminho, meus irmãos, desse encontro com a sua família, com o seu passado, das coisas mal resolvidas que ficaram para trás, nós podemos perceber o peso da consequência de seu pecado. Jacó vive a maior experiência da sua vida. Ele tem um encontro que muda a sua vida no Vale de Jaboque. A história nos mostra que Jacó não saiu com essa agenda que contemplava esse encontro, mas ele precisava desse encontro. Só assim ele teria uma chance de fazer algo diferente
Por isso aproveitou a oportunidade. Foi assim também com muitos de nós. Nós também não planejávamos um encontro com Deus e esse encontro aconteceu, fruto do amor de Deus que vem até nós e que se permitiu ser encontrado por aqueles que, mesmo não buscando de forma intencional, o nosso coração, o coração de todo homem anseia por um encontro com Deus. Mas quanta resistência, quanta dificuldade de Jacó por querer andar com as suas próprias pernas, sob a sua própria vontade, sob a sua própria perspectiva. Ele teve tantos desencontros e tantas dificuldades, mesmo Deus sendo gracioso com ele. A gente entende que quando o normal encontra o extraordinário, tudo muda, tudo precisa mudar. E aquele foi o dia em que o extraordinário encontrou-se com o normal. Jacó estava vivendo a normalidade da sua vida, mas o destino de Jacó estava prestes a ser mudado, e nós vamos então pensar aqui a partir desse texto, do versículo 13, versículo 20, o que nós precisamos para mudar a nossa vida. Se você acha que a sua vida está tudo bem, que não existe nada que precisa se mudar, então não é para você essa mensagem. Agora, se você entende que existem áreas da sua vida que precisam ser mudadas, que precisam ser aperfeiçoadas, que precisam do toque, da graça de Deus, então preste atenção, porque essa mensagem também é para você. Porque na verdade todos nós temos alguma coisa para mudar. Tanto aqueles que acham que não tem, quanto aqueles que entendem e admitem que tem. Essa palavra de Deus, ela serve para todos nós. Primeira coisa que precisamos de uma mudança, então, na nossa vida, é reconhecer os nossos medos e a nossa insegurança. Olha o que diz o versículo 13 e o versículo 20. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Queria pensar aqui nessa frase sublinhada. O eu, o que domina ainda o norte, a vida, as intencionalidades de Jacó não é Deus, é eu. Eu apaziguarei o meu irmão com presentes. Eu vou enviar antes de mim, e mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Vou testar como é que está meu irmão. Essa foi a estratégia, não Deus. Foi a estratégia de Jacó, foi apaziguar o seu irmão com seus recursos. Jacó, meus irmãos, está com medo do reencontro. Ele foi jurado de morte, ele está inseguro. Essa insegurança faz com que ele decida usar os seus recursos para acalmar o seu irmão. Jacó, como todo homem, tenta resolver sua vida do seu jeito, da sua maneira, com as suas próprias estratégias e recursos. Sublinhando muitas vezes aqui a raiz dessa questão, e o resultado será sempre a ineficiência, porque ninguém consegue sem Deus. Falamos semana passada como exemplo de Josué, que substituiu Moisés na liderança do povo de Deus, e Deus fala: Josué, os dias vão ser difíceis, mas tenha esforço, esforça-te, tenha bom ânimo. Só que o esforço humano frente aos desafios da vida, sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, eles não são suficientes para que nós tenhamos sucesso nas nossas empreitadas. Repito, esforço pelo esforço, sem a bênção da graça de Deus sobre nós, não é suficiente para alcançar a plenitude daquilo que Deus quer de nós. Nós precisamos do Senhor liderando a gente. É verdade que quem anda somos nós, mas a direção quem dá é Ele. O ritmo da caminhada é nós que damos. Uns são mais devagar, outros são mais ligeiros, mais rápidos, mas nós precisamos andar pelo caminho que Deus determinou. Jesus diz aos seus discípulos, em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Alguém já viu um ramo fora da videira dar frutos? Não dá.
precisa estar conectado nessa videira, na árvore. Se alguém permanecer em mim e eu neles, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos orar se não for o Espírito Santo que intercede por nós. Nós não podemos evangelizar ou dar um estudo bíblico ou discipular se não é o Espírito Santo que vai por conosco. Nós não podemos prestar culto a Deus se não é o Espírito Santo quem dirige esse culto. Nós não podemos fazer nada nessa vida sem a liderança do Espírito Santo, porque senão os nossos recursos humanos, eles são insuficientes para alcançar o coração das pessoas. Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês precisam estar conectados a mim. Jesus compara a sua igreja em outro momento como uma árvore que está plantada no meio de uma plantação, e aquela plantação, ela já está ali 1 ano e ela já deveria ter dado frutos e ela não dá. Na verdade é uma árvore um pouco antiga, e aí ela é cuidada, ela é mimada, ela é tratada por 1 ano e ela não consegue dar frutos. E aí vem o dono daquela terra e diz: essa árvore ela é inútil, ela não está fazendo outra coisa senão ocupando a vitalidade da terra, e ela não consegue dar o retorno daquilo que ela está extraindo da terra. Nós temos falado insistentemente, meus irmãos, que Deus não tem interesse de sermos consumidores dele, de extrair de Deus tudo de bom que a vida tem para nos oferecer, e nós não oferecermos frutos dignos de pessoas que tiveram uma experiência com Deus. E aí o que aquele viticultor, aquele agricultor faz? Ele que representa Jesus, e o dono da terra que representa Deus, ele fala: pai, tem um pouco mais de paciência, me dá mais 1 ano para trabalhar, para afofar a terra, a fim de que essa árvore ela produza frutos. E se não der, tudo bem, o Senhor pode vir e pode ceifar essa árvore. Meus irmãos, até Deus tem uma tolerância em relação a nós. Nós precisamos permitir a ação modeladora do Espírito Santo para que Ele possa trabalhar no nosso coração, a fim de que essa terra seja trabalhada por Deus, ela possa ter os nutrientes, e ela tem, a fim de que essa árvore receba essa seiva que faz com que esse ramo frutifique e dê frutos. Se nós não estamos frutificando, a palavra é clara em dizer: nós não estamos nele, ou ele não está em nós. Quais são os frutos que nós temos dado para Deus? Que fruto é esse que ele exige de nós? Senão um coração totalmente voltado para a ação de Deus em nós, a fim de que nós possamos dar continuidade ao ministério de Jesus. E o que foi o ministério de Jesus? O Filho do Homem, por todo lugar que andou, ele fazia o bem, porque Deus estava com ele. Quem já teve uma experiência genuína com Jesus Cristo sabe disso. O poder do dinheiro, o poder da ciência, da sabedoria humana é nada comparado ao poder de Cristo. Ligados a Jesus, a videira verdadeira, isso vai permitir que nós nos alimentemos não de nós mesmos, mas dessa seiva que vem dele, e isso nos permite acessar nossas memórias e receber dele a cura. Então, esse é um ponto importante. Nós precisamos reconhecer os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas falhas, as nossas mazelas, e não reconhecer por reconhecer, mas acessar nossa memória para que nós possamos receber a cura do Senhor. Jacó deixou sua família com problemas sérios. Seu irmão, a última coisa que ele ouviu foi esse juramento de morte. Somente, meus irmãos, com Deus é que é possível a reconciliação, o perdão. Como disse, não é apenas admitir que o problema existe, mas trilhar o caminho de volta para Deus. Olhar seus medos não para ser paralisado, mas para ser curado. O que em você
que ficou mal resolvido precisa ser resolvido? Quais as feridas precisam ser curadas? Qual palavra de perdão precisa ser liberada? Reconheça essas feridas diante do Senhor e peça a sua intervenção. E não existe mal que Deus não possa curar e transformar em bênçãos. É preciso que nós possamos pedir a intervenção e parar de lutar sozinho, lutar com Deus como fez Jacó, a fim de que ele receba aquilo que somente Deus pode nos dar. Então a primeira coisa, reconheça os seus medos, a sua insegurança, a sua fragilidade diante daquele que pode resolver. Não lute sozinho, existe um Deus que quer lutar as suas batalhas. Segundo lugar, decida caminhar para uma vida bem resolvida. Saiba o que você quer da sua vida. Saia de cima do muro, seja uma pessoa resolvida. Versículo vai dizer que naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas esposas, suas servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Irmãos, lute as suas batalhas com Deus, trave as suas batalhas com Deus. Todos nós temos batalhas para vencer. Sabe qual era o pior inimigo de Jacó? Não era Esaú, era ele mesmo. Martinho Lutero vai dizer: o meu maior inimigo não é o Papa que procura me colocar na fogueira, o meu maior inimigo não são os príncipes alemães, os meus maiores inimigos não são os demônios, o meu maior inimigo mora dentro de mim. É o eu, a carnalidade que precisa ser vencida em cada um de nós. Jacó, ele então decide direcionar sua comitiva com presentes para Esaú, no intuito de manter uma distância que proporcione uma aparente segurança para ele. Ele não se baseia aqui no seu refúgio e fortaleza, não é o Senhor, mas as suas estratégias. Ele está sendo consumido pelo medo do reencontro com Esaú. Porém, o texto diz que ele se levanta antes do dia clarear e retoma sua caminhada, porque não esperou mais, porque ele não conseguia dormir naquela noite. O homem estava ansioso, o homem queria colocar um fim nesse dilema que por tantos anos se arrastava. Ele se levanta de madrugada, começa a ir em direção a Esaú, e aí acontece essa épica briga entre Deus e Jacó. Irmãos, a fuga é a pior forma de resolver problema, pois só afasta a gente da solução. A melhor forma de resolver o problema é encarar o problema de frente, é dar nome ao problema. Há momentos que nossas memórias estão nos pressionando, ficamos desconfortáveis em qualquer lugar, em qualquer local, e nada é apreciado com calma. Se estivermos vivendo um momento assim, hoje você precisa reagir, e você está no lugar certo para isso. A igreja, ela não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida, onde nós somos encorajados a viver no mundo real como verdadeiros seguidores de Cristo, não cativos por problemas do passado, por acusações do passado, por gilizes do passado, mas libertos do jugo dessas amarras, para que nós vivamos próximo dos nossos irmãos. O pecado fez com que esses irmãos vivessem separados, mas Deus quer reconciliar o relacionamento entre família. Essa igreja, meus irmãos, não é um lugar para você aprender mais sobre o seu passado, mas é um lugar para você conhecer o seu futuro. Não é um lugar de entretenimento religioso, mas de treinamento para a vida sob a direção do Espírito Santo. Jeremias 29:11 diz: porque eu, o Senhor dizendo a Jeremias, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Olha que maravilha, Deus tem plano para a sua vida. E sabe quem é a pessoa que mais pode frustrar os planos de Deus para você? Não é o diabo, não é os outros, é você mesmo.
Jacó se levantou, ele saiu da inércia, ele saiu apenas da admissibilidade, ele foi em direção, não oposto ao problema, ele parou de fugir, ele queria encarar o problema de frente. Imagina o medo desse homem, imagina se alguém te ameaça de morte, ele está morando no sul, eu vou morar no norte, o mais longe possível, mas era seu irmão, ele queria alinhar a sua vontade à vontade de Deus, e Deus pede coisas às vezes difíceis para a gente, mas se nós marchamos sobre a confiança de que Deus está com a gente, Deus ele estará com a gente, nós não temos medo, nós não temos o que temer, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Decida caminhar para uma vida bem resolvida, saiba o que você quer da sua vida. Se você é um cristão, seja um cristão autêntico, um cristão de verdade, que sabe perdoar, que sabe conviver com os problemas entre irmãos. Foi isso que Jacó fez. Ele era parte do povo de Deus, ele tinha um conflito sério com seu irmão, eles não se entendiam. O problema era tão sério que o Jacó estava com medo de morrer, porque foi ameaçado pelo seu irmão. Mas quando Deus entra, quando a gente para de brigar as nossas lutas sozinho, o poder de Deus entra em ação e o impossível se transforma em possível. Eu não sei quais são as lutas que você tem travado. Eu não sei quais são as batalhas que você tem lutado incansavelmente. Mas se você trazer Deus, fazer das suas batalhas a batalha de Deus, Deus ele há de te dar graça. Porque Deus tem planos diferentes dos seus. Se você pode ter planos bons para as suas vidas, imagine o que Deus tem para você. São esses os planos que Deus tem, de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Deus não tem interesse de causar prejuízo na sua vida, Ele tem interesse em fazê-lo prosperar em todas as áreas da sua vida, em todas elas. Mas é preciso você aceitar o plano de Deus. E o plano de Deus para Jacó não estava lá naquela região longínqua, longe da sua casa, longe da sua parentela. O plano que Deus tinha para Jacó estava na região onde seu irmão Esaú estava morando. E ele decide caminhar, ele decide sair da sua acomodação, do seu lugar seguro, e coloca a sua vida em risco, porque Deus, quando ele teve esse encontro com Deus em Peniel, ele consegue agora entender claramente que sem Deus nós não podemos seguir sozinho nessa vida. Tem promessas de Deus para você, e Deus quer cumprir essas promessas, mas é preciso alinhar os seus planos aos planos de Deus, porque diz o texto que o plano dele é dar-lhe esperança e o futuro. Não fique preso nas suas memórias. Hoje Deus quer encher a sua mente com os pensamentos mais elevados, e Jacó estava ansioso, com medo, inseguro em relação ao encontro com seu irmão, mas quando ele permite ser guiado por Deus, quando o abraço do seu irmão Jacó vem ao seu encontro, ele consegue, talvez, revisitar a sua memória e dizer: só a graça de Deus para dar um desfecho desse na minha relação com meu irmão. O que paralisou você? Por que você não reage? Por que você não se decide? O que está travando? O que está fazendo com que você não trilhe essa caminhada do arrependimento? Peça a Deus: Deus, lute essa batalha comigo, me ajude, assim como o Senhor ajudou a Jacó. Terceiro e último, busque sua identidade para cumprir seu destino. Versículo 26 vai dizer: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Busque sua identidade para cumprir o seu destino.
Quando Jesus é tentado por um diabo no deserto, o diabo propõe, induz a Jesus a ter um plano B em relação ao plano de Deus. Porque o plano de Deus, o diabo levou Jesus a perceber: olha onde é que você está. Você está no deserto, passando fome. Faça com que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus sabe que ele não pode ir contra a vontade de seu Pai. Porque a presença de Deus era o que fortalecia Jesus. Jesus tinha uma identidade, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele devia prestar lealdade. Se fosse uma pessoa imatura, verdade, né? Pô, meu pai, olha o que meu pai está permitindo eu passar. Jesus, ele é também questionado na sua missão redentora. Por que tu vais morrer? Pula daqui, não está escrito que os teus anjos virão ao teu encontro e não deixarão que mal algum aconteça com você? Por que tu vais morrer numa cruz? Por que teu pai exige tanto de você, se você pode fazê-lo de uma forma tão suave, impondo o teu poder aos filhos dos homens? Em outro contexto, Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabe que se ele pulasse daquele pináculo, ele estaria indo contra a vontade de Deus. Se Deus não te deu um paraquedas para pular, não pule, porque você vai se quebrar. Jesus sabia, a identidade dele permitia com que ele soubesse qual era o destino que Deus tinha para ele. E quando Jesus naquela cruz, uma das últimas palavras dele: Pai, está cumprido, está terminado o que teu filho veio fazer nessa terra. E dito isso, ele entregou a sua alma ao Senhor e suspirou. Jesus sabia para o que veio. Paulo sabia os sofrimentos que deveriam passar por amor a Cristo. Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? O Jacó, ele parou de fugir, ele queria saber. Enquanto o Senhor não disser para mim, enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não tocar profundo na minha vida, eu não vou deixar o Senhor ir. Que bênção que Jacó procurava. Ele já possuía a bênção dada pelo seu pai, ele já possuía a confirmação de que Deus faria dele uma grande nação do mundo, em que todas as outras nações deveriam se espelhar. Ele já possuía testemunho de encontros com anjos do Senhor. Ele já possuía muitos bens, era um homem riquíssimo, já possuía 11 filhos. Que mais bênção esse homem quer? Mas esse homem não está satisfeito com a vida que leva. Apesar de muitas bênçãos, porque o mais importante não é ter, é ser. Ele não sabia quem ele era. Ele era um usurpador. Ele havia decepcionado a sua família. Mas tudo isso estava no grande plano do Senhor. Deus é especialista em transformar maldição em bênção, em desastre em transformação. Quem de nós pode dizer que é 100% satisfeito com a vida que leva? O que mais Jacó quer de Deus, o que Jacó buscava era mudança. Ele queria se alinhar novamente com o propósito de Deus. Enquanto Deus não desse isso, ele não ia largar Deus. Jacó nos ensina oração. Deus, eu preciso mudar. Enquanto o Senhor não mudar, eu não vou parar de clamar ao Senhor. E aquele foi um encontro diferente. Não foi um encontro religioso, ritualista. Não foi um encontro casual. Foi um encontro que mudou a vida de Jacó.
Ele não suportava mais uma vida fora do propósito de Deus. Ele não quer mais viver fugindo e nem ser reconhecido como um usurpador. Ele não tinha paz. Ele tinha dinheiro, tinha família, tinha posição, tinha bênção, tinha a garantia de uma promessa de que Deus faria dele um homem grande, mas ele não tinha paz, a paz de Deus, a satisfação de viver de acordo com a vontade de Deus. E ele quer essa nova identidade. Por isso Deus, ele diz assim: qual o teu nome? Ele diz Jacó. Então o homem de Deus, ou o próprio Deus, vai dizer: então tu não serás chamado mais de Jacó, tu serás Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Não há vitória sem luta, meus irmãos. E quem perde para Deus é o maior vitorioso. Ele tinha que perder o orgulho, a insegurança e confiar cegamente em Deus. Deus se permite travar essa batalha com Jacó. E ele venceu. Quais são as batalhas que você tem travado? Para ser uma pessoa mais sensível à voz de Deus? Quais são as batalhas que você tem travado? Deus está querendo uma coisa e você quer outra. E Deus chega e fica brigando com você, até que a palavra de Deus seja implantada na sua mente, para que você entenda que o que Deus quer de você precisa não estar apenas na cabeça, mas no coração e como consequência na prática do dia a dia. O nome dele é mudado, a história dele é mudada, de enganador para campeão com Deus. A nossa história também foi mudada, ele mudou o nosso nome. A Bíblia diz que ele vai nos dar um novo nome no céu. Todos vão receber uma pedra branca com um novo nome, com uma nova identidade. Mas é preciso continuar lutando. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, em Cristo tudo se fez novo. Não é algumas coisas, tudo. Com Deus é tudo ou nada. Enquanto Jacó não compreendeu isso, ele não foi liberto do pecado, do passado. Ele precisava seguir em frente com o coração limpo, com a mente limpa. Israel precisou romper com a passividade. Desde que recebeu o nome de Jacó, deixou-se ser dirigido por essa marca. Isso fica claro quando ele recebe de sua mãe o conselho para enganar o seu pai, e ele concorda, mas chega um momento em que ele decide romper com esse legado. Ele quer o novo de Deus para a sua vida. Um desejo não muda nada, mas uma decisão pode mudar tudo. E ele decidiu. Tomar um caminho diferente daquele que ele estava caminhando. Ele não queria uma vida razoável. Ele precisava de algo pleno. Ele não queria uma vida mais ou menos. Ele queria ser alguém diferente. Porque a palavra diz: eu vim, Jesus disse aos seus discípulos, para que vocês tenham vida e tenham vida plena. Uma pessoa medíocre se conforma com uma vida. Uma pessoa transformada pela mensagem do Evangelho busca essa vida plena. Você está pronto para deixar Deus mudar a sua vida? Ser quebrado para ser refeito? Ter a marca do encontro dele sobre você? Não basta desejar, meus irmãos, é preciso ter atitude, buscar o Senhor, e quando se pode achar, invocai-o, enquanto ele está perto. Um dia o Senhor não se permitirá ser achado. Reflita sobre isso. Mas ainda ele se permite ser achado. Busca enquanto o Senhor permite, e ele pode mudar a sua história, como mudou a história de Jacó. Porque Jacó decidiu fazer o caminho de volta, reconheceu quem era e quem era Deus. Esqueça o que se foi.
Para terminar, tem a palavra de Deus em Isaías 18, que vai dizer o seguinte: esqueçam tudo o que passou, não viva no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos seus pecados não me lembrarei. Aleluia, meus irmãos. Deus faz coisas novas todos os dias, e Ele está fazendo agora. E eu apago as suas transgressões, o seu pecado, e deles não me esquecerei mais, deles não me lembrarei mais. Decida refazer o caminho de volta para Deus e permita que Deus mude o que Ele deseja na sua vida. Permita você ser moldado pelas mãos abençoadoras do Senhor. Fale com Deus nesse momento. Eu não sei quais são as coisas do passado que te acusam, que te travou. Eu não sei quais são os desejos do seu coração, mas Deus os conhece muito bem. Mas a decisão é sua. Tenha a atitude de buscar o Senhor e permitir ser transformado por Ele. Eu não sei quais são os conflitos familiares que você tem, os conflitos entre irmãos. Eu não sei quais são o auto-engano que você propõe para você mesmo para ter que dormir um pouco mais tranquilo, mas se desnude diante do Senhor. Coloca diante do Senhor, Ele conhece quem é você. E peça: Deus, eu quero mudar, mas sozinho eu não vou conseguir. Essa luta é muito difícil para eu travar sozinho. Eu preciso que o Senhor lute comigo. E por outro lado, eu não quero ficar lutando contra Deus, contra a tua vontade, contra aquilo que a minha consciência sabe que eu estou indo em direção contrária. Eu quero alinhar os meus planos aos planos de Deus. Deus faz com que Jacó pare de fugir, que ele volte no início, da onde tudo deu errado na vida dele. E o nome dele é mudado, a identidade dele é mudada, e as promessas de Deus agora estão sendo uma realidade, porque em Cristo todas as coisas são novas, as coisas velhas se passaram. Deixa o que passado no passado e olhe para o futuro maravilhoso que o Senhor tem para fazer na tua vida e através dela. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, convença-nos com a tua verdade. Que não seja mais um culto, Senhor, que não seja mais uma mensagem, mas que seja um encontro real que nós possamos ter contigo, Senhor. O pecado faz com que tenhamos desencontros com o Senhor, com o propósito da nossa vida, mas o Senhor é o Deus que quer nos realinhar. Quantas vezes na nossa teimosia de fazer do nosso jeito, faz com que nós lutemos contra o Senhor, travemos uma batalha onde nós estamos fadados ao fracasso. Mas queremos inverter isso, Senhor. Nós queremos que o Senhor lute conosco, que nos vença o nosso orgulho, vença esse ensimesmamento que nós temos de pensar só na gente. E Deus, quantas lutas que travamos, que Tu sejas o general de guerra nas nossas batalhas. Quantas batalhas difíceis, meu Deus, na identidade, na família, no trabalho, as batalhas individuais, que cada um passa, Tu as conheces muito bem. Não queremos ter a sensação de que estamos lutando sozinhos, uma batalha perdida, mas temos a convicção de que Tu estás conosco. Deus, se preciso for, quebra em nós alguma coisa, como o Senhor fez com Jacó, e depois nos toque com o Teu bálsamo curador. Quebra o orgulho, a nossa passividade. Não queremos ser ouvintes da palavra, não queremos apenas concordar com ela, mas queremos que ela seja uma realidade na nossa vida.
Nós não queremos ler esse texto e ver, olha o que Deus fez na vida de Jacó. Nós queremos ver, olha o que Deus fez na minha vida. A gente quer ter experiências com Deus para contar para os nossos filhos, para os nossos amigos, daquilo que Deus fez com a gente, em nós e por nós. Trabalha no nosso coração, Deus. Que nós possamos ser hábitos de ter esse encontro secreto que Jesus fala. De encontrar no dia a dia, na agitação do dia, um momento, um encontro em que nós podemos estar com o Senhor. Não para pedir, mas apenas para estar com o Senhor. Para receber do Senhor aquilo que precisamos para adorar verdadeiramente o Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração e que Teu Espírito Santo trabalhe em nós, Pai. Que nós saiamos aqui desafiados a nessa semana reatar o nosso lugar secreto, travar as nossas batalhas sabendo que o Senhor está com a gente. E saber que é inútil lutarmos sem o Senhor ou lutar contra o Senhor. Ministra o nosso coração, Senhor. Abençoe cada pessoa aqui, aquelas que nos acompanham, que a graça do Senhor toque essas vidas assim como o Senhor tocou e transformou a vida de Jacó. Nós oramos que isso seja uma realidade na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E que a bondade de Deus possa alcançar a gente com um toque diferente. Jacó era um servo de Deus, mas ele precisaria desse toque transformador para mudar a realidade. Nós também precisamos ser tocados pela graça do Senhor o tempo todo, para trazer renovação, encorajamento, e que esse seja também, meus irmãos, uma realidade na sua vida. O poder de um encontro, o poder do encontro com Deus, possa mudar, não por umas semanas, mas mudar pela eternidade a nossa vida. Esse é o desejo de Deus para a gente. Que Deus abençoe a todos. Lembrando, só trazendo alguns avisos, quarta-feira agora, às 20 horas até às 2 horas, nós teremos a vigília, teremos esse período de oração. Se você tem motivo para orar, vem orar. São muitas as coisas que nos distraem, que tentam nos afastar de Deus, que querem nos dispensar, mas vença o comodismo, vença a passividade, vem orar, venha clamar a Deus. Nessa quarta-feira, e na outra quarta-feira, o culto da quarta começa normal, às 19h30. Esse é o anúncio. A Operação Mateus está em curso. Leia lá no grupo da igreja, para que você possa saber o que é isso. Mateus, coloca aí o slide, Rodrigo. Ele foi chamado por Jesus, ele estava trabalhando, e ele teve um encontro com Jesus. E ele faz um banquete para Jesus em sua casa e convida seus amigos para também ter encontro com Cristo. A ideia é que você faça da sua casa um lugar de encontro com amigos, mas muito mais um encontro com Deus. E alguns já estão orando esse mês para que essas pessoas elas possam ter esse, não apenas um encontro, mas experimentar o poder de um encontro transformador na vida de alguém. Assim como você teve isso, que você seja canal de Deus para que outra pessoa também tenha esse encontro. Então, ore por uma pessoa, por um amigo, e convide ele para a sua casa e compartilhe a tua fé. Fala do que Jesus fez na sua vida. Fale para ele que você está orando por ele. É uma coisa simples, uma coisa que todo cristão pode fazer. E no primeiro domingo do mês que vem, nós vamos ter o culto do amigo. A ideia é que você convide esse seu amigo para estar aqui, onde nós poderemos fazer ou ter um encontro entre amigos e um encontro com o maior dos amigos, que é Jesus. Eu oro para que essa paixão por pessoas, assim como Jesus era apaixonado por gente, que a gente possa ser contagiado por esse mesmo
fervor de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a direção do Espírito Santo seja sobre a sua vida durante essa semana e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Fecha o portão atrás dele, depois que a gente ouvir com a chave. Tá aberto. Tá, fecha, pode deixar. Opa, desculpa aí, irmão Rodrigo. É, a cada 2 cultos, mas é bom já deixar carregando. Ah, é recarregado? É. Deixa eu falar aqui com o povo. É, eu salvei e compartilhei. Fechou. Boa semana, irmão Mário. Deus abençoe. Bom te ver. Tá mais, acho que as gravações já estão vindo aqui, tá mais tranquilo. Né? Ai, que bom. Eu ia te perguntar mesmo. Ligou agora à tarde pra mim, pra conversar comigo. Ela vai ficar lá até começo do mês agora.